Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, meus queridos. Gostaria de compartilhar, né, com vocês algo que Deus me deu. Está lá em Juízes, uma passagem conhecida, mas que eu tenho certeza que é muito própria para o momento em que estamos vivendo. Está lá em Juízes, capítulo 1. A gente vai falar de um rei perverso, um rei que fazia muitas maldades. Versículo 5. Olha, o versículo 5 fala: E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeiros. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lá cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. E assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Aqui nós vemos um homem que ele tinha muito poder, era um rei muito perverso, muito mau, que ele tinha prazer de quando ele conquistava um reino, ali ele pegava aqueles reis e cortava os dedos polegares, tanto das mãos quanto dos pés. E nós vamos trazer agora para o mundo espiritual, o lado, né? Não é só a perversidade de você ter um membro seu cortado, mas tudo aquilo que aquele membro te representa. Os nossos polegares, quando você vai tirar um documento de identidade, é o seu polegar que você coloca as suas digitais. E as nossas digitais de cristão, de crente, é isso que o inimigo quer tirar de nós. É essa vontade que ele tem, que a gente deixe de ter a nossa identidade de cristão. De nós sairmos por aí, levando o evangelho, falando da palavra do Senhor, fazendo o ID que Jesus mandou. Quando você perde o seu dedo polegar, você perde também a sua força de manejar a sua espada. Você está todo dia lendo a palavra do Senhor. E o inimigo sabe que quando a gente está lendo a palavra, o Senhor está falando diretamente conosco. Porque a palavra do Senhor é a voz do Senhor lida. E aí, ele quer isso, que você perca a sua identidade, ele quer que você perca a sua força de poder estar manejando a espada. A gente não fala que isso aqui é a nossa espada? Quando a gente perde o dedo do pé, eu lembro do meu sogro, ele precisou amputar o dedo do polegar, né? Porque ele teve lá uma gangrena, uma enfermidade, e aí ele precisou amputar o dedo do pé. O meu sogro já não tinha mais firmeza de andar. O inimigo quer que a gente perca a nossa direção para a casa do Senhor, a nossa vontade de estar na casa do Senhor. Ele quer que a gente perca, né, o nosso equilíbrio. Ele faz com que a gente perca o nosso equilíbrio, mas não é só o físico, é o nosso equilíbrio emocional, é o nosso equilíbrio de poder trazer uma palavra para alguém. No domingo, a minha filha
volta de 7 e pouca da noite, e o carro dele já não estava muito bom. Eu já saí, eu já fiquei preocupada, fui para a minha igreja e preocupada com o carro. Quando chegou ali na Alameda, em frente ao McDonald's, eles enguiçaram. Eles moram no Rio. E aí eles foram pedir um reboque, o reboque levou eles, né, para São João de Meriti, que é onde minha filha mora, do outro lado, né, uma Baixada Fluminense. E chegando lá, o reboque deixou eles na oficina e o meu genro pediu um Uber para poder estar indo para casa. E aí veio 2 rapazes de moto e renderam eles. Renderam o Uber e o Uber saiu do carro, desesperado, saiu correndo pela rua fora. Minha filha, meu genro, meus 2 netos, naquela situação ali, sem entender o que estava acontecendo, por que o Uber tinha ido embora. E aí um dos bandidos botou arma na cabeça da minha neta de 7 anos. E ali minha filha, né, ficou desesperada. Um deles mandou meu genro levantar a blusa para ver se ele estava armado, se ele ia reagir, enfim. E meu neto de 1 ano e meio no colo do meu genro. Então, aquele desespero. E naquele momento, eu tenho certeza que o anjo do Senhor estava guardando eles ali. Porque eu, sem saber de nada, eu estava na igreja orando por eles. Eu estava na igreja orando. E a minha filha falou que tinha um casal que por acaso estava no portão e viu a cena e botou eles para dentro. Porque o carro, eles saíram com o carro, levando todos os pertences da minha filha, do meu genro, né? E depois ela veio descobrir que o rapaz da Uber morreu porque o carro ia morrer, né? O carro ia parar porque tinha segredo e eles iam voltar e acabar nisso, né? Só que assim, por que aquele homem não pelo menos fosse a briga? Né? Procura, corre, foge, alguma coisa assim. O inimigo ele nos deixa assim, desbaratinados, descontrolados, desequilibrados. Glória a Deus, não aconteceu algo pior, mas a gente vê assim o cuidado de Deus conosco. Você pode até não estar vendo, mas nesse momento tem anjos e demônios se degladiando pelas nossas vidas. E existe, por conta das nossas orações, livramento na nossa família, dentro da nossa casa, até mesmo no local nosso de trabalho. E aí, a minha filha ontem, ela veio falar para mim, mãe, a minha neta perguntou para ela assim, mãe, aquele povo de Israel não ora não? Porque minha filha falou para ela que eles oraram, né, para Deus dar livramento para eles, naquela situação ali. Minha filha ficou muito tensa, muito nervosa, e orou e Senhor, me guarda-me, né? E a minha neta perguntou para ela, mãe, mas aquele povo de Israel não está orando não? Porque está acontecendo tudo isso? Ora, vocês imaginem, aquele povo de Israel são conhecidos, né? O povo de Israel é conhecido por ter um dos maiores armamentos bélicos. Eles são poderosos no armamento. Mas ainda assim, o inimigo os pegou desprevenidos. Eles foram pegos desprevenidos. Às vezes, um momento de distração nossa, às vezes a gente ora, a gente jejua, a gente se consagra, a gente está sempre com a nossa vida no altar. Mas por um momento, uma distração, porque é só uma distração que o inimigo precisa para ele atacar a nossa vida. E aquele povo está sendo atacado por uma distração.
estamos andando distraídos? Porque no momento de distração, o inimigo vem e corta os nossos polegares. Corta os nossos polegares das mãos e dos pés. Primeiro porque ele quer que você não tenha sua identidade de cristão. Ele quer que você ande por aí como um qualquer, como um bastardo, como um filho sem pai. Mas nós temos um pai que vela pela nossa vida. Ele quer que a gente ande por aí desarmado, sem a menor condição de carregar nossa espada. Porque às vezes a gente ouve assim: ih, fulano está andando com a Bíblia embaixo do braço, está andando com a espada embaixo do braço. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele está com o polegar dele cortado, ele não tem força para segurar a Bíblia na mão e mostrar: eu sou cristão mesmo, não tenho vergonha desse evangelho, Cristo morreu por mim, e eu preciso divulgar, propagar. Porque Adoni-Bezek significa Senhor das disseminações. Ou seja, aquele homem, aquele líder lá daquela Hamas, ele é um líder que está disseminando tragédia, terror, horror. Ontem ele fez um discurso dizendo que ele vai fazer atos cruéis com aquelas pessoas que estão lá reféns dele. O inimigo nos faz refém. O inimigo nos coloca mesmo debaixo da mesa dele, catando migalhas. É isso que ele quer. Ele quer nos envergonhar, ele quer nos diminuir, ele quer mostrar que não somos nada. Mas nós sentamos todos os dias à mesa do nosso rei, na verdade. E aí, aquele homem falando que vai fazer, que vai acontecer, que inclusive ele quer mostrar os assassinatos ao vivo, para que todos vejam o poder dele de ação. O nível de crueldade, o inimigo não tem pena de nós. O inimigo, quanto mais sangue ele vê, quanto mais dor ele vê que estamos sentindo, ele se alegra com isso, ele se alimenta das nossas tristezas, das vezes de separação dentro do nosso lar, de uma doença dentro da nossa família, de um desemprego, de um filho que está nas drogas. Ele se alimenta disso, dessas notícias que nos entristecem, que nos deixam para baixo, que nos fazem ficar prostrados, porque se estamos sem nossos polegares, ficamos prostrados. Se estamos desanimados, a primeira coisa que a gente quer: o Senhor me abandonou, o Senhor permitiu que esse vento entrasse dentro da minha casa. E aí a gente está com o polegar cortado, e aí a gente não quer mais fazer a obra, porque a gente está cansado, a gente está sem o polegar de pé, não quer ir para a igreja, não quer se alimentar da palavra, não quer ouvir nem mesmo um louvor. Nós louvamos assim, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, no lance imprevisto. Isso tudo que eles estão vivendo é imprevisto. Eles não imaginavam que o inimigo ia atacá-los, porque eles estavam ali, o povo palestino entrando para trabalhar sorrateiramente, já se armando para poder atacar. O inimigo faz isso conosco. Ele vai nos rodeando, nos cercando. A palavra de Deus fala isso, que o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando feito um leão, buscando quem possa tragar. Quantas pessoas foram tragadas nessa guerra que está acontecendo? Nós estamos vivendo também uma guerra urbana dentro do Rio de Janeiro, só que é uma guerra velada, né? Diferente, porque a gente não vê míssil, a gente não vê tanto de guerra, então a gente acha que enquanto está acontecendo lá na casa de não sei quem, está tudo bem. Eu só vou sentir a dor se acontecer dentro da minha casa. Então precisamos, meus queridos, esses dias Deus tem falado muito ao meu
eles vêm tentando cortar os nossos polegares das mãos e dos nossos pés.